Amém. Vamos agora ponderar na palavra do Senhor, Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49, onde Jesus explica as Escrituras, deixando bem claro sua missão, o objetivo da sua estada aqui, da sua vinda, do seu ministério, e de forma muito esclarecedora e maravilhosa. Vamos agora ponderar nestes versículos. 46, ele começa dizendo: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você vê que os discípulos, eles estavam ali testemunhando da obra, do ministério do Senhor Jesus, andando com ele e vendo as maravilhas que ele fazia. Era muito maravilhoso. A gente imagina, né, a experiência que aqueles discípulos tiveram, experiências fantásticas, maravilhosas. Eles estavam ali vivendo como um sonho, até porque ele estava experimentando esse ministério poderoso, esse amor, essa dose de amor fantástica que nunca tinha alguém jamais demonstrado entre os homens, esse amor que Jesus demonstrou ali, fazendo maravilha, enquanto as pessoas corriam, isolava os leprosos. Jesus tocava neles e limpava eles. Enquanto as pessoas tinham preconceito, aí os judeus não podiam tocar numa pessoa morta, ficava se ausentando, e Jesus tocava no esquife, no caixão, na pessoa, e sanava, ressuscitava. Enquanto que as pessoas queriam menosprezar aquelas pessoas que estavam necessitando de ajuda, de socorro, e que vinha clamando a ele por socorro, ele respondia e sanava. Ele que fez maravilhas que os discípulos contemplaram, milagres tal como o de alimentar 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E estava ali naquele lugar distante da cidade, distante do comércio, e não tinha como conseguir alimento. Agora, ele disse que buscasse se havia alguma coisa entre os que estavam ali, e tinha uma criança, um menino, um adolescente, eu não sei exatamente a idade dele, a Bíblia não diz que era um menino, e tinha esse menino na sua bolsa lá, 5 pães e 2 peixinhos. Mas, claro, humanamente falando, como os discípulos disseram, mas que é isso para tanta gente? Não tinha cabimento, porque humanamente
não se pode medir, a matemática humana não bate com a matemática divina. A lógica humana também não bate com a lógica divina. Tudo humano não pode acontecer, não pode combater, não pode igualar-se ao divino, porque o Senhor, Ele é ilimitado, Ele é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, e a Bíblia culmina dizendo que não há nada impossível para Deus. Aleluia. Todas as coisas lhe são possíveis. Então, Ele está explicando ali, e os discípulos imaginando, poxa vida, que maravilha, não é à toa, né, que a gente andava aí com eles aí, imagina assim, e ele fazendo essas maravilhas que jamais ninguém pôde fazer. E agora ele está explicando que realmente isso tinha que acontecer, porque estava escrito nas leis dos profetas, né, e dos salmos. Tudo isso foi explicado, foi profetizado por Moisés, pelos profetas, pelos salmistas, que descreve que isso haveria de se cumprir um dia. Estava nas escrituras. O que está nas escrituras não pode ser ignorado, não pode ser deixado de lado, porque as escrituras, elas são fiéis e verdadeiras e têm o seu fiel cumprimento. Louvado seja o nome do que vive e reina para sempre. Louvado seja Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas ignorando as escrituras. Mas não só apenas hoje, Jesus repreendeu também aquelas pessoas que estavam na sua época. Ele diz: errais por não conheceres a Escritura e nem o poder de Deus. Da mesma maneira, hoje há muitas pessoas equivocadas, errando, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E tem pessoas que estão blasfemando, indo na mídia, indo nas redes sociais, falando de coisas que não têm o mais mínimo conhecimento. Mas o Senhor estava aqui explicando, lhe abrindo o entendimento para que eles conhecessem o que estava escrito a seu respeito nas Escrituras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Aqui está o triunfo maior, o diferencial maravilhoso que nos dá a certeza, que nos dá a estabilidade, que nos dá o que nos faz diferente de todas as religiões do mundo. Por quê? Porque nós não estamos seguindo a uma religião. Nós seguimos exatamente a doutrina e os ensinamentos do Senhor que vive, que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Do Senhor que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Do Senhor que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Senhor que veio exatamente para isso, este Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, é esse Senhor Jesus Cristo, o Senhor que salva, o Senhor que perdoa, o Senhor que restaura, o Senhor que redime, o Senhor que purifica, o Senhor que santifica, o Senhor que pode restaurar aqueles que vêm a Ele pedindo ajuda, pedindo socorro. Que tem realmente respaldo. Por quê? Porque Ele realizou toda
a obra que deveria ser feita. A Bíblia diz que o seu sacrifício de sacerdote foi perfeito e aceito por Deus. Aleluia. Como sumo sacerdote imaculado, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado. Ele se ofereceu como sacrifício único e perfeito e foi aceito por Deus uma vez para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E purifica com o seu sangue todo aquele que vem a ele entregando a sua vida. Maravilha. Então ali, quando ele disse, Pai, está consumado, aí começa o Novo Testamento, começa a tempo da igreja, que tem agora um sumo sacerdote que está libertando as pessoas para fazer uma igreja vitoriosa, para servir o Senhor. Ele edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela jamais. Maravilha! O Senhor Jesus, esse maestro maravilhoso, ele veio cumprir a missão mais sublime, mais importante, que transcende para toda a eternidade. Aleluia. A missão de restaurar a humanidade perdida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Claro, hoje, as pessoas sempre tiveram, depois da caída do homem no Éden, tiveram sendo enganada todo esse tempo, sofrendo, sendo angustiada com o peso do pecado que oferece aí o enganador, oferecendo sempre pacotes e mais pacotes de felicidade. Nunca consegue dar uma felicidade plena para ninguém, nunca conseguiu vender uma felicidade plena, por quê? Porque ele não tem, mas Jesus tem. Aleluia. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e os que vivem e creem em mim não morrerão jamais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora está o Senhor aqui, ele diz, ao terceiro dia havia de ressuscitar, estava escrito, e os apóstolos estavam ali, e agora não podiam mais negar, porque estava revelado. Ele diz, é verdade, ele ao terceiro dia ressuscitou, ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, e ele está conosco. Eu creio que a vontade deles, o desejo deles, era que Jesus permanecesse, por suposto, permanecesse com eles, continuamente. Mas não é assim. Não é do jeito que nós queremos. É do jeito que Deus quer. Deus planejou, Deus realizou, Deus cumpriu a sua parte, a sua missão. Ele ofereceu o seu único filho para resgate da humanidade. E agora cumpriu, ressuscitou dos mortos aí, chamou. Ele está na glória, intercedendo por nós. Mas vai vir outra vez para buscar aqueles que esperam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja que coisa maravilhosa foi para os discípulos contemplar e experimentar este ministério, de ver tantos milagres, de obter tantos ensinamentos maravilhosos, de estar com aquele que conhece os pensamentos. E eles viram isso, que algumas pessoas queriam criticar, e ele dizia, nem ao menos as palavras saíam na garganta, e ele já sabia o que ia dizer. Aleluia! Coisa maravilhosa. Você está com aquele que conhece os teus segredos mais íntimos. No entanto, ele não estava revelando os segredos de ninguém. Ele não andava envergonhando ninguém.
Ele estava agindo com compaixão de uma humanidade frágil, de uma humanidade equivocada, de uma humanidade sofredora, porque fora atrapada pelo engano, pelo enganador, pelo destruidor, pelo devorador, o pai da mentira e todo o engano, Satanás. Mas o Senhor, que veio para desfazer as obras do diabo, aleluia, estava aqui e segue à direita de Deus, intercedendo pelos seus, aleluia. Ele disse mais: e que em seu nome se pregasse o arrependimento, para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Veja que aqui está muito claro. Jesus deixou explicitamente claro aqui que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados a quem? A todas as nações. É no nome do Senhor Jesus que é pregado o arrependimento, é para perdão de pecado, não é em nome de religião nenhuma. Não tem religião nenhuma com poder de perdoar pecados, com poder de restaurar vidas, nenhuma. Só Jesus Cristo pode redimir os pecados dos arrependidos. Só Jesus Cristo pode salvar, libertar, sanar, restaurar, purificar os arrependidos, perdoar os seus pecados e escrever os seus nomes no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, está bem claro. E outra coisa, não é uma coisa regional, tá? Não é por um continente apenas. Não. Todas as nações. O evangelho, esse evangelho tem que ser pregado a todas as nações para remissão de pecado. Todas as nações, começando de Jerusalém. Portanto, não existe outro Salvador. Não existe outra maneira de ser perdoado, de ser salvo, de ser redimidos. Só em Cristo Jesus há remissão, há salvação. Tá? Só em Cristo Jesus. Aleluia. Em nenhum outro nome, disse Pedro depois, resumindo, continuando este evangelho do Senhor em Atos 4,12, ele disse, porque não há outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, mas só no nome de Cristo Jesus. Tá? Podemos ser salvos. Está bem explícito, ele entendeu tudo, está tudo aqui direitinho. Então, você não deve ficar preso a uma religião, seja ela qual seja. Se você realmente almeja estar com Deus na eternidade, se você realmente reconhece que Deus existe, criou todas as coisas, criou os céus e a terra, e que sustenta a natureza e todos nós, então corra para Jesus, porque só Jesus pode te fazer entrar na eternidade com Deus. Pode te dar o privilégio de estar na eternidade com Deus. Pode adentrar para o paraíso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mandou testificar disso, só ele, tá? Ele diz, e não só isso, mas ele testifica, e vós sois testemunha destas coisas. Por quê? Porque eles viram todo o evangelho, acompanharam o evangelho e acompanharam agora a comprovação da ressurreição de Cristo. E Cristo agora está falando isso aqui depois de ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Depois de ressuscitado, o Senhor Jesus falou todas estas coisas. Tá? Vós sois testemunhas destas coisas. E ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis na cidade até que do alto sejais revestido do poder que é cheio do Espírito Santo. Isso aconteceu na vida dos discípulos. Tá?
foram cheios do Espírito Santo e saíram testemunhando, testificando por toda as suas circunvizinhança e toda aqueles países, aquelas regiões do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, testemunhando deste Evangelho de poder, do qual eles testemunharam que se cumpriu na vida de Cristo Jesus, que veio para restaurar, para salvar e ressuscitou ao terceiro dia, como estava escrito a seu respeito. E nenhuma outra pessoa, nenhum outro líder se cumpriram 1.620 ou 630 profecias nos seus ministérios, e a mais importante dessa, tanto o seu nascimento de uma virgem como a sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia. E agora ele tem o domínio e vive para sempre. Como ele disse em Apocalipse 6, que estive morto, mas vivo, e vivo para sempre. Ele tem a chave da morte e do inferno. Tem todo o poder nos céus e na terra para reinar absoluto, e o seu reino não terá fim. Quem quiser reinar com ele, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida, abra mão da religião, abra mão da filosofia, abra mão do seu orgulho, abra mão de tudo que lhe impeça de tomar essa decisão por Cristo Jesus. Venha para Cristo hoje mesmo e confessa que você é um pecador e precisa da sua ajuda e quer reinar com Ele eternamente. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta palavra, Senhor, que Tu aplique nos corações que vão ouvir, Senhor amado, eles possam entender e receber e crer de todo o coração e se arrepender, Senhor amado. Aquele que se arrepender, Senhor amado, Tu aplica, Senhor, o perdão dos seus pecados, Senhor, na sua vida, ele possa, Senhor, sentir o refrigério, Senhor amado, na sua alma. Escreva o seu nome no livro da vida, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Dá-lhe esperança e sabedoria para ele poder, Senhor, sair testemunhando e testificando, Senhor amado, do Teu Evangelho, do Teu poder, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra, e todos digamos amém e amém.